Programa Dário de Paula. Entrevista. Olha, gente, são 7h47, hora do café favorito. Estamos ao vivo em AM 1390, FM 96,1 e mais. No YouTube, você acompanhando com imagens aqui do nosso estúdio, você que está acompanhando o nosso programa pelo YouTube, já percebeu que nós temos duas pessoas de terno aqui no estúdio para essa entrevista. O detalhe... Tem três, tá aparecendo lá o acompanhante também. Pois é, mas dois vão conceder a entrevista e o outro é só o acompanhante, não é verdade? O Romero Bruno está acompanhando, é assessor da presidência da OAB de Volta Redonda. Nós anunciamos aqui segunda e ontem que haverá hoje uma palestra sobre o Dia Mundial do Consumidor. Foi comemorado na segunda-feira, dia 15, e a palestra será realizada hoje na sede da OAB. E em forma híbrida, nós teremos presencial e também pelo canal do YouTube da OAB de Volta Redonda. E nós convidamos o Dr. Rodrigo Vidal Gomes Monteiro, que é o presidente da OAB de Volta Redonda, ouvinte do nosso programa, e o doutor José Roberto Paiva, advogado e um dos organizadores desse evento. A Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Volta Redonda tem essa palestra alusiva ao Dia Mundial do Consumidor, que foi comemorado na segunda-feira. Doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Dário. Bom dia, ouvinte. É um grande prazer estar aqui. Eu que sempre fui ouvinte e acompanho desde a época do meu pai seu programa. Parabéns pelo programa. Quem era o seu pai? Dr. José Rogério Monteiro. Trabalhou na Coab, né? Advogado. Há muitos anos. A gente sempre ouvia cedinho seu programa, vindo trabalhar para o escritório. Parabéns e obrigado pelo carinho e pela atenção. O nosso saudoso Monteirinho, na verdade, da Coab. É isso aí. É verdade. Bom, Rodrigo... falar sobre a relação do consumidor com o mercado é uma coisa muito complicada, não é verdade? Porque da mesma forma que você fala e agrada ao consumidor, você desagrada àquele que é um dos maiores empregadores da história desse país, que é o comerciante. É no comércio, é o lojista que mais emprega em todas as cidades. Mas você lidar com o consumidor e com o lojista é uma dificuldade, né? Como é que vocês vão fazer essa palestra hoje? Sem dúvida, Dário. São detalhes, né? Vivemos um momento muito complicado que a pandemia agrava ainda mais essas relações de comércio. Então, hoje a palestra pelo Dr. José Roberto, que é o nosso presidente da Comissão Direito do Consumidor de Volta Redonda, vai palestrar também sobre alguns temas importantes, relevantes, o preço alto do combustível, alguns alimentos muito caros, a relação de consumo, a entrega de materiais, vão ser temas que serão debatidos na palestra. Essa de forma híbrida, como o senhor mesmo disse, nós iremos respeitar todos os protocolos da Covid. Nosso auditório para 100 lugares hoje terão apenas 50 pessoas presentes, respeitando a capacidade de 50%. O pessoal já fez a reserva? Você já está com a capacidade esgotada? Não, temos, parece, 37 vagas, faltam 13 vagas para 50 lugares e o resto de forma híbrida online no nosso canal, no canal do Instagram da comissão, no YouTube, no Facebook. Então, para poder atingir mesmo toda a sociedade. Pelas redes sociais, vocês falam para todos os lugares do planeta, não é verdade? Em qualquer lugar do planeta você pode acompanhar, né? Hoje a internet tem ajudado muito, né? Tivemos que fazer adaptações, mas graças a Deus conseguimos nos adaptar com todos os meios necessários, eletrônicos, e estamos divulgando toda essa palestra hoje para todos os canais, inclusive subseções da OAB da Sul Fluminense. Também iremos passar o canal para ser transmitido e esperamos que todos gostem. É um dia muito importante, é um mês importante, um dia importante, um tema importante com a relação de consumo também. Deixa eu falar com o doutor José Roberto Paiva, que é um dos organizadores do evento, e ele é o homem da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Volta Redonda e que vai comandar essa palestra. Bom dia, doutor. E como é que anda essa relação? Em tempos de pandemia, a coisa ficou muito difícil, não é? Ficou muito difícil. Bom dia, Dário. Bom dia aos ouvintes da Rádio 96.
Meu muito obrigado também ao Fernando Pedrosa, que foi quem proporcionou essa entrevista, né? Quem conseguiu... Nosso chefe de redação, Fernando Pedrosa. Foi meu professor também na faculdade. Na faculdade Isso, de comunicação? De comunicação. Em 2003, 2004. Isso aí, grande Fernando então, Pedrosa. Tenho essa amizade com ele aí de muitos anos já. Nossa equipe é qualificada, né, Du? Com certeza. Faz com parte. certeza. Ele é uma pessoa da comunicação do mais alto gabarito. Isso aí. Bom, Dário, nós teremos hoje 2 palestrantes, né? Que teremos aí o Dr. Daniel Chiesi, que é professor do GB, né? Pessoa do mais alto gabarito. E também o Dr. Rodrigo Furtado, que é vereador e presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Câmara Municipal. Então, são 2 pessoas aí extremamente preparadas para o nosso tema de hoje, que é a influência da pandemia no direito do consumidor, né? A influência da pandemia no direito do consumidor. Isso. Agora, como é que vocês vão... Já que, assim, em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, que foi na última segunda-feira, dia 15. Como é que vocês vão levar aí os temas? O tema básico é esse, mas há possibilidade das pessoas que vão ao auditório participarem também, levantando questões? Claro. Até os próprios palestrantes, eu deixei eles bem à vontade, se tiverem algum tema aí dentro do direito do consumidor, para poder levantar. E os espectadores presentes lá e pela internet também vão enviar perguntas e com certeza poderão sugerir novos temas, fazer novas perguntas, né? Doutor Zé Roberto, como presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Volta Redonda, como é que o senhor vê o movimento de... É sempre no Tribunal de Pequenas Causas, não é? O Juizado Especial Cível. Juizado Especial Cível. Como é que o senhor vê esse movimento na relação entre consumidor e o comércio durante essa pandemia? A coisa fica muito difícil, não fica? Sem dúvida. O juizado, ele nasceu para ser uma esfera da justiça mais célere e mais rápida, com valores menores também, né? O juizado são causas de, no máximo, até 40 salários mínimos. E até 20 salários mínimos você pode entrar, inclusive, sem advogado. Até 20 salários mínimos pode entrar sem advogado? Isso. Mas como é que o consumidor consegue se defender sem advogado? Não, então, a pessoa... Sem advogado não há justiça. Não é o ideal, vamos ser bem sinceros, não é o ideal. Mas se a pessoa for até o fórum, lá existem estudantes de direito das faculdades que fazem a petição inicial, dão entrada no processo, mas assim, eles deixam claro que a pessoa não terá advogado no dia, a não ser que ela contrate um ou peça para a defensoria acompanhá-la. Entendeu? Mas até 20 salários mínimos, a lei faculta a pessoa a entrar na justiça sem advogado. Agora, no juizado, né? Por acaso, por exemplo, dano moral, até 20 salários mínimos pode ser no juizado especial? Então, depende do assunto, né? Depende da causa. Em relação a causas consumeristas, sim. Causas de relação de consumo, sim. Causa de relação de consumo. Isso. Fora disso, por exemplo... Uma ação de cobrança também você pode entrar. Direito de resposta. Não, no juizado não se cabe esse direito de resposta que é, no caso, uma ação contra o órgão, contra o veículo de imprensa, no caso, né? Exatamente. Não é... Contra um veículo de imprensa, o cara considera dano moral porque o comunicador falou mal dele, não sei o quê, apesar ele pode de ter citado o nome. Não para direito de resposta em si, que aí ele está visando um horário ou um espaço no jornal. Mas se você... for, por exemplo, processar por danos morais porque você se sentiu constrangido com aquela publicação. Aí sim é possível. Aí pode ser no juizado especial. Porque aí não é direito de resposta. Aí você está processando por danos morais, né? Por dano à sua imagem. E estabelecendo a indenização e até no máximo 20 salários mínimos. Exatamente. O advogado ele pede aquele valor, mas quem estabelece, logicamente, é o juiz, né? O juiz que vai decidir. Isso, exatamente. Mas no juizado especial cível, nem sempre é juiz, né? É o juiz, Não, vamos lá. Vamos explicar isso aí. Como é que funciona isso? Porque tem estudante que participa da audiência. Ela pode ser presidida por estudante a conciliação, audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação, para ser bem sincero, ela está acabando com o tempo, está se perdendo com o tempo, né? Antigamente, realmente, se fazia muita audiência de conciliação. Você entrava com o processo e logo de cara se marcava uma audiência de conciliação. Era feito com a figura do conciliador. Eu já fui conciliador, então sei mais ou menos como é que funciona.
Quer dizer, não era juiz. Não era juiz. Aí você fazia a conciliação. Se na conciliação não tivesse um acordo, aí aquele processo era marcado uma outra audiência de instrução e julgamento, aí sim com o juiz. E como é que está sendo feito hoje em dia? Hoje em dia praticamente não existe mais a conciliação. É tudo marcado direto para o juiz togado, que é aquele juiz concursado, ou para o juiz leigo. Pois essa é que é a questão. Não estava conseguindo lembrar a expressão, o juiz leigo. Isso. Não é? O juiz leigo é um juiz... Quem é o juiz leigo? São pessoas com formação em direito, né? São graduados que... Em direito? Isso, em direito, que fazem uma prova na escola de magistratura, estão habilitados para serem juízes leigos. Só que a sentença dele só é válida, só é homologada depois que o juiz togado homologar. Que o juiz ele pode seguir o que ele falou ou não. O juiz togado ele revisa todas as sentenças do juiz leigo. Isso. É bom. Normalmente acompanha, mas se ele achar que está alguma coisa não pertinente, ele pode desfazer e fazer da forma dele. O advogado, por exemplo, perdeu a causa com o juiz leigo, ele pode recorrer ao juiz togado para mudar a sentença, não? Não, olha só. Toda a sentença que passa por ele, imediatamente já vai logo depois para o juiz togado. Então, só vem a publicação dessa sentença depois que já passou pelo juiz togado, que aí a homologação dele já torna a sentença oficial. A partir daí, se ele estiver insatisfeito, aí ele pode recorrer para a turma recursal no Rio de Janeiro. Aí tem que ir para o Rio. Isso, aí vai para o Rio. Sai de Barra Mansa, sai de Volta Redonda, vai para o Rio. Exatamente. Eu acho que é interessante que o público fique sabendo. Deixa eu falar com o doutor Rodrigo. Eu acho que é importante que o público fique sabendo também dessas condições, porque nem sempre as pessoas sabem como vão recorrer ou como vão proceder para mover uma ação no juizado especial, né? Sem dúvida. Não só no juizado especial, como também na vara do trabalho, que o cidadão ele tem a opção de ir sem o advogado também. Essas regras foram criadas para, obviamente, beneficiar o cidadão brasileiro. Só que gera, sim, uma confusão, às vezes. Um desequilíbrio também, né? Um desequilíbrio, uma confusão, às vezes, em primeiro grau, em segundo grau, Rio de Janeiro e tribunal. Às vezes, então, é sempre bom, eu reforço aqui, o cidadão estar acompanhado de um advogado. É sempre bom em qualquer situação. Desde que seja um procedimento na delegacia, um procedimento civil, um procedimento trabalhista. Obviamente, o advogado que estudou para isso e está preparado para isso, ele irá fazer valer jus o direito daquele cidadão. Doutor, pergunto para quem? Para o doutor Rodrigo ou para o doutor José Roberto? A questão do direito do consumidor que é lesado numa compra pela internet. Doutor José Roberto, nosso presidente da comissão. Vamos lá, qual tipo de lesão seria? Pois por exemplo, você compra um determinado produto, o produto vem com defeito. Então, vamos lá. Ele tem até 7 dias de arrependimento, ou seja, qualquer for o motivo, ele pode desfazer dessa compra. Ele avisa... Mesmo que o produto não venha com defeito, se ele se arrepender da compra... Mesmo que não venha com defeito. Aí já não gostei da cor, não é do meu agrado. Já pagou com cartão de crédito, aí... Exatamente. Ele vai avisar, por exemplo, a loja varejista, ou seja, quem for, vai comunicar que ele, dentro desses 7 dias, né, 7 dias úteis, que ele não quer continuar com aquele produto e ela vai proceder com a forma... Vai avisar o cartão de crédito para suspender o pagamento, né, mensal, e ele vai devolver essa compra e vai te devolver o dinheiro. Se assim você quiser. Aí, muitas lojas não deixam isso muito claro e querem devolver somente crédito. Isso é uma opção do consumidor. Ele não é obrigado a receber em crédito na loja. É direito dele receber o dinheiro de volta. Ou, se ele pagou com cartão de crédito, cancelar a compra no cartão de crédito e pronto. Sim, mas primeiramente ele tem que avisar a loja que ele comprou, para que ela tome esse trâmite. A loja que tem que cancelar, isso, né? Isso, exatamente. A loja que tem que cancelar. Isso. Outra coisa, você compra de um site não seguro, né? Isso é complicado. Um site não seguro, um telefone celular. A oferta estava muito boa e tal, você compra, paga com cartão de crédito, recebe 2 pedras dentro de uma caixinha. E aí, doutor? Isso é complicado. Você
Você tem que entrar... Primeiramente, eu trabalhei ano passado no PROCON, então a gente recebia muitos casos dessa forma. O que a gente orienta é fazer um boletim de ocorrência, né? Se realmente ficar confirmado que trata-se de uma fraude, e também avisar a empresa de cartão de crédito que você foi vítima de um crime e que aquele pagamento tem que ser estornado. Tem que ser estornado. Tem que ser estornado. Se ela não fizer de forma amigável... Mas o advogado faz isso ou o próprio consumidor consegue fazer isso? Bom, aí tem aquelas duas situações que eu falei lá atrás. A pessoa pode ir sozinha, mas como o próprio doutor Rodrigo falou, não é o recomendável. Né? O recomendável é que sempre esteja acompanhado do advogado. O profissional é sempre o profissional. Até porque né, você doutor? quer saber do andamento do processo, você vai recorrer a quem, se você entrou sozinho? O seu advogado, você liga para ele e fala, doutor, como é que está meu processo? O que o juiz deu? A pessoa sozinha nem sempre ela tem um manejo de... É muito comum a gente liga para o advogado, doutor, como é que está o processo? Ele, com você no telefone celular, está no escritório, ele entra na internet, olha, seu processo está assim, assado. Quer dizer, exato. É muito mais fácil. Nem sempre o cidadão comum, ele tem traquejo com mexer com o site do Tribunal de Justiça, sabe onde botar o número do processo. Aqui não é só cidadão comum, não. Tem outros cidadãos que se consideram acima do normal que não mexem, não. Aliás, computador, a minha sogra dizia, essa história de internet, eu pensei que fosse uma coisa mais moderna. Entendeu? Isso é porque a gente não tem habilidade para isso. Bota o meu neto lá de 14 anos que ele resolve. Doutores, não é verdade? É verdade. E hoje vocês fazem tudo pela internet, isso é verdade. Se você não tiver uma certa intimidade com informática, computador, hoje em dia você que é advogado, você está um pouco prejudicado. Não, um pouco? Doutor, que é aquela história da máquina de escrever, isso aí acabou. Doutor, isso aí... é muito bonzinho, pô, tá um pouco não. Primeiro, você tem que se formar na faculdade de Direito, tem que ser bacharel em Direito. Segundo, tem que fazer um curso intensivo de tecnologia. Aí pronto, dominou a tecnologia, você é muito mais advogado, não é verdade? Inclusive lá na nossa sede da OAB, a gente tem funcionários lá que assim, ajudam em certas dúvidas do direito de peticionar alguma dúvida, porque os próprios advogados têm muita dúvida, né? Nós temos o setor de peticionamento eletrônico, somente para isso. Dentro da OAB nós temos uma sala com 3 computadores e um serventuário nosso. Inclusive é um jovem de 21 anos, estudante da UF. Exatamente, é isso aí. E que domina toda a técnica para poder ajudar os advogados. E o movimento é intenso. Todos os advogados vão um dia precisar, porque tem diversos programas na Justiça. A Justiça Comum usa um programa, o Tribunal de Justiça, o Tribunal do Trabalho usa um programa, o Tribunal Eleitoral usa um programa. Então, às vezes... Os programas são diversos, quer dizer, são da Justiça, mas as plataformas são diferentes. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Nós viemos aqui para falar sobre o direito do consumidor. Eu estou entrevistando a gente está falando mais de informática do que de outra coisa. Estou entrevistando os advogados com o direito do consumidor para contratar o advogado. Porque... ele falou de diversos aplicativos e plataforma. O próprio juizado, hoje em dia você vai entrar com uma ação no juizado, você tem que usar a plataforma do PJE. Se você vai entrar na Justiça Comum, isso que eu estou falando é tudo Tribunal do Rio de Janeiro, tá? Exatamente. Se você entra no juizado, você tem que entrar pelo PJE. E se você entra pela Justiça Comum, você entra no próprio site do Tribunal de Justiça. Quer dizer, então são sites diferentes para você entrar com a ação. O advogado tem que estar atualizado também com esse detalhe. Exatamente. Olha, gente, desde novembro, se eu não me engano, o juizado utiliza a plataforma do PJE para entrar com ações. Como é que as coisas se modernizaram? Se você vai entrar na Justiça Comum, é uma plataforma. Se você vai entrar no juizado especial, que a gente chamava de juizado de pequenas causas, né? O modo popular de chamar. É o PJE. O Juizado do Trabalho é outra plataforma. Justiça Eleitoral, mais uma plataforma. Isso aí. E hoje você tem várias especializações e, inclusive, você tem um advogado especializado em crimes de informática, né? Tem. Pode falar. Esses crimes de informática, eles vieram, que são crimes eletrônicos, né, que nós falamos, eles aumentaram muito de 3 anos para cá, 4 anos. Então foram temas que criaram-se leis novas, entendimentos jurisprudenciais atualizados, criaram-se jurisprudências
sobre esse tema, e hoje nós já temos na faculdade um projeto para poder instaurar uma matéria, uma disciplina somente de direito eletrônico, justamente por isso, esse avanço imenso da tecnologia gerou-se muitos crimes. Então já o olhar para o crime eletrônico aumentou muito, inclusive em uma das nossas reuniões até com os delegados e tudo, viu-se que aumentou muito esses crimes eletrônicos. Hoje o cidadão ele tem a possibilidade de fazer um boletim de ocorrência em casa. Ele faz o próprio boletim de ocorrência. Então, com isso, também gerou-se mais fraudes também eletrônicos. Então, aumentou muito esses problemas, processos voltados para o termo online, né, que hoje nós usamos. E está sendo muito bem avaliado, não só pelos órgãos da Justiça, como pela OAB também, que já temos comissão quanto a isso no Rio de Janeiro, na OAB seccional. Eu estou trazendo para Volta Redonda para a gente criar uma comissão em Volta Redonda também sobre esse tema eletrônico. Para podermos aperfeiçoar, trazer a capacitação para os nossos advogados aqui, para poder atender o nosso cidadão de Volta Redonda. A gente acompanha muito o noticiário policial e a quantidade de pessoas, principalmente as pessoas de mais idade, a partir dos 60 anos e tal, elas são vítimas de crimes e crimes e crimes cometidos pela internet, cometidos por telefone celular. E é preciso que exista uma legislação específica para esse tipo de crime, que ainda não existe, né? A grande verdade é que ainda não existe. O nosso Código de Processo Civil é de quando? Então, o nosso Código de Processo Civil, Dário, ele teve a última reforma agora em 2015. O senhor perguntar de quando, eu vou falar das últimas reformas. Pois é, a última é de 2015, mas nós estamos em 2021, tem 6 anos. Olha quanta coisa evoluiu desde 2015 até hoje. Olha quanta coisa mudou na vida da gente. O Código Penal não é minha área penal, mas se não me engano é de 34, não é? Pois é. O Brasil ele está passando por reformas. Nós esperamos que sejam benéficas para o cidadão e para o jurídico também. E o processo civil ele é um código muito extenso, muito grande, o Código Civil. Estamos tentando nessas reformas fazer com que o processo seja mais célere, ou seja, mais rápido. Diminuiu-se muitas formas de recurso, diminuiu-se muitas multas, aplicaram-se muitas multas protelatórias. O que seja isso, multas protelatórias? É quando a pessoa entra com uma má-fé na justiça ou pede aquilo que não é devido, a justiça já está começando a punir esse tipo de advogado, essa conduta do cidadão. Então, o Código de Processo Civil está evoluindo. Esses temas novos, igual, por exemplo, o eletrônico, um tema novo, outro tema novo, homoafetiva, que foi julgado no STF há alguns anos, então tá se mudando. Para mudar um código, gera-se muito estudo, bastante profissionais capacitados. Às vezes, para fazer uma mudança, demora. O que eles fazem são incrementar as leis. Eles fazem os projetos de leis, são os melhoram. legisladores, né? Eles melhoram. Falta um pouco de boa vontade também dos deputados também, né? São os deputados federais e os senadores que devem movimentar isso. Agora, nós, como eleitores, precisamos cobrar dos nossos eleitos para que isso aconteça. Para o Código Penal mudar é um sofrimento danado, né? O Código Penal ele vem sendo muito questionado por causa da impunidade do menor, por causa dessas questões de você ver solto alguns criminosos, mas são temas que estão no STF para serem julgados, estão na Câmara com projetos de lei para serem julgados. Então, é mais profundo o entendimento, demora-se para chegar até ser aprovado de fato uma mudança radical no Código Penal, por exemplo. É muito difícil. Bom, mas eu acho que nós falamos basicamente de direito do consumidor. Tudo isso faz parte do nosso direito de cidadãos e faz parte da OAB defender o interesse da classe, mas também modernizar, contribuir para modernizar as leis, não é isso? Logo mais, a partir de que horas nós temos? 7 horas. 7 horas da noite, pelas redes sociais da OAB de Volta Redonda,
ou presencial ainda tem 13 vagas, né? Dário, eu posso divulgar aqui o número do WhatsApp da doutora Jéssica, que é responsável por fazer as inscrições para o presencial. Com certeza. É o DDD 24, né? 99946 4763. A doutora Jéssica está fazendo as inscrições aí, gentilmente. Ela também é da Comissão de Direito do Consumidor e está colaborando conosco nesse sentido. Se você quer ocupar uma das 13 cadeiras vagas ainda no auditório da OAB, que terá 50% de ocupação presencial, 999464763. Isso, doutora Jéssica. 99464763 para você fazer a reserva do seu lugar. Voltado para profissionais e também estudantes também, né? Só tem 13 vagas para advogados ou estudantes de direito que podem assistir presencialmente e vão participar do debate. Quem é que vai fazer a palestra, doutor? Doutor Daniel Chiesi, que é professor da Universidade da UGB, né? Professor universitário, e também o doutor Rodrigo Furtado, vereador e é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Câmara Municipal. Isso aí. Todos estão convidados e quem não for comparecer, qualquer um pode entrar nas redes sociais. Os dois são advogados, tá? Pois os dois são advogados. Isso. Pois mas quem quiser assistir o nosso público, de um modo geral, através das redes sociais da OAB de Volta Redonda. Tem YouTube, tem Facebook, tem todos os caminhos para você assistir. Né? Deixa eu lembrar de um tema importante que a gente vai ser abordado hoje também, é a questão da lei estadual 8.888. Pelo número não vai adiantar nada. Qual é essa lei? Essa lei ela suspende todas as cobranças de multa de serviços de telefonia e internet. Então, se você passou por uma dificuldade financeira e está no período chamado de fidelidade, vamos supor, tem um mês que eu assinei, só que eu entrei numa dificuldade financeira, eu quero cancelar. E aí, normalmente, vem a multa. Só que dentro do Estado do Rio de Janeiro, com essa lei 8.888, essa lei suspende a cobrança de multa. Você consegue cancelar sem multa. Bom, é muito importante porque esses contratos feitos com as empresas de telefonia são pegadinhas e mais pegadinhas. Se você comprou subsidiado um celular novo, você tem que ficar 2 anos com aquele plano, etc. Exatamente para essa fidelidade que surgiu essa lei estadual, tá? Não é no Brasil todo, é uma lei da LERJ, do né? Estado do Rio de Janeiro, uma lei da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e o número é fácil de decorar, porque é tudo 8, né? Tudo 8. 8.888. Isso, por isso que eu decorei, não sou muito bom de decorar, não. Pois é, 8.888. E nós teremos, então, informações sobre isso também, logo mais. Defesa do consumidor, direito do consumidor. Você tem muito mais direitos do que você pensa que tem. Agora tem que saber buscá-los. Um abraço aos doutores Rodrigo Vidal Gomes Monteiro, Zé Roberto Paiva, ao doutor Romero Bruno, que é assessor da presidência da OAB de Volta Redonda, que estiveram conosco nessa manhã aqui no programa. Muito obrigado, Dário. Muito obrigado, ouvintes. Um bom dia, desejo a todos. Queria agradecer a participação aqui, convidá-los à nossa palestra híbrida, respeitando os protocolos hoje de saúde. Agradecer aqui ao Dr. José Roberto, que é o nosso presidente da Comissão de Direito do Consumidor, que tem total aval da nossa instituição, que faz um belíssimo trabalho. Não só ele, como todas as comissões da OAB Volta Redonda vem desenvolvendo um excelente trabalho. Friso aqui também a participação. Quero convocá-los a participar conosco de uma campanha de doação de livros solidária, que nós estamos montando uma biblioteca no Degase para fazer projetos com os menores infratores de estudos, de educação. Então, estamos sendo, com essa campanha, recebendo livros para Onde é que pode ser doado o livro? Onde é que pode ser entregue? Pode ser entregue na subseção, na OAB Volta Redonda, ou com qualquer outro colega advogado que vai até nós nos entregar. Gostaria aqui de agradecer. E pode ser qualquer livro, né, que você queira descartar, porque independente de instrução, o livro também pode servir para entretenimento, para conhecimento. Sem dúvida. Só lembrando que a OAB fica atrás da Câmara Municipal, né? Isso. É muito importante a leitura, nós reconhecemos isso, então as comissões nossas da Estatuto da Criança e do Adolescente, da Previdenciário, do Consumidor, nós estamos montando essa campanha de doação. Gostaria aqui de pedir. É muito importante porque o brasileiro tem hábito de ler pouco, muito pouco.
Lê muito não, lê pouco. Pouco mesmo. Um abraço, doutor. Muito obrigado. Tudo de bom. Muito obrigado, Dário. Muito obrigado também ao Fernando Pedrosa aí, que foi o ponto de ligação aí. Exatamente. Não tem pra ninguém. Programa Dário de Paula. Liderança comprovada.